Olá, tudo bem? Começando hoje o segundo episódio do nosso podcast aí, Old School, a velha escola. Dr. Fernando aí, nosso convidado hoje. Cada um vai se apresentar hoje. Eu não vou atropelar igual eu fiz no primeiro episódio, atropelei todo mundo. Só ia apresentando, falando de todo mundo. Não, hoje não. Eu sou André Fierro, eu sou da 27ª turma, sou presidente da associação. E a gente resolveu montar esse podcast para a gente ir colhendo essas histórias aí. Acho que igual eu comentei com o senhor em off aí, provavelmente futuramente, a hora que tiver uns 30, 40 episódios, isso aí vai ser um belo de um acervo de vídeo audiovisual aí da história da faculdade, né? Então a gente quer colher esses depoimentos aí para a gente ter um belo de um acervo lá na frente, né? Muito obrigado pela oportunidade. Aliás, antes disso, parabéns a vocês, porque é uma experiência maravilhosa ter um acervo do depoimento dos colegas. Meu nome é Fernando Antônio de Salles Vieira e eu sou da primeira turma da Faculdade de Medicina. E hoje eu fiz cirurgia vascular durante 45 anos e depois eu me dediquei a um outro curso que eu tinha feito, que é o da medicina ocupacional. Ai, que legal. E hoje eu trabalho em saúde ocupacional. Ah, legal. Deixa eu só passar para o Dr. Ricardo aqui para ele se apresentar, que daí a gente já começa quente aí. Isso aí. Então, prazer, sou Ricardo Pompeu, o pessoal me conhece mais como Pompeu do que como Ricardo ali na faculdade, eu sou da 29ª turma e olha o gancho, eu fiz, antes de otorrinolaringologia, eu fiz medicina ocupacional. Olha então, que legal. Eu fiz medicina do trabalho, depois eu fiz otorrino, assim que eu prestei a prova de título, eu fui para Angola trabalhar como médico do trabalho, inclusive com... O Henrique. O José Henrique Seta, o nosso professor também de imunologia. E depois eu retornei e desde então, no momento, só exercendo otorrinolaringologia. Que beleza. Hoje a saúde ocupacional é lei, né? No passado, o médico exercia a função de médico assistencial. Sim. E a medicina ocupacional veio no embrulho. Sim. Hoje não, hoje é o inverso. A medicina ocupacional é lei. Sim. Então, é um campo aberto, muito interessante. Que legal, doutor Fernando. O senhor está exercendo os dois ainda hoje? Não. O vascular e o ocupacional. Aos 65 anos de idade, eu encerrei a minha carreira de cirurgia vascular. Agora está só na ocupacional. No consultório. Entendi. E atualmente eu faço só a saúde ocupacional. Legal. O senhor trabalha aqui em Jundiaí? Não. Aqui em Jundiaí mesmo. Aqui em Jundiaí. O senhor é natural daqui? Não, sou natural de Taubaté. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. É próximo da minha lá, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu sou de lá, Mogi das Cruzes. Você é de lá? Eu sou de Mogi das Cruzes. Eu sou natural de lá. Lá. Eu vim de lá para Jundiaí em 95, entrei em 95. É isso. E formei em 2000. 2 turmas antes do Ricardo. Eu formei em 2002. Só vou pedir que o senhor aproxime um pouco mais do microfone. Eu me formei em 74. 74. Primeira turma da nossa faculdade se formando aí. Como é que foi esse período aí, doutor Fernando? Primeiro ano de faculdade, não tinha ninguém, estava começando, só vocês. Então, foi uma experiência muito prazerosa. Nós tivemos a oportunidade de ficarmos um ano convivendo diuturnamente com 60 colegas. 60 colegas. É lógico que na turma de 60 tinha alguns grupos. Sim. Que eram o grupo de Jundiaí, o grupo de Campinas. Sim. E o grupo de todos que eram de fora. De todos de fora. Sim. E a gente não ia para casa todo final de semana e
ficávamos aqui. Então, e assim, sempre mais junto aí, né? mais juntos. Sim, Fizemos um grupo muito coeso. Foram virando jundiaienses, né? Ao longo dos anos. aí. Foram... Frequentamos muito o Clube Jundiaense. No início, o Dr. Célio Ciari, que era o presidente do Clube Jundiaense, teve uma certa restrição à nossa entrada. Foi esse pessoal de fora, o clube era fechado. Sim. Mas aos poucos ele foi vendo que a gente... Toda cidade costuma ser assim no começo, né? Ainda mais antigamente, né? Eram poucos associados, né? Geralmente os clubes eram mais restritos, né? Conservador. né? Mais conservador, né? Então até descobrir quem é quem ali no meio para deixar entrar, né? Na segunda turma, a filha dele já havia entrado, que é a Heloísa Sim. Ciari. Então tudo foi se abrindo. Aí aos foi, poucos, as portas foram a se gente abrindo. foi se integrando à comunidade jundiaense. A comunidade, a gente até perguntou isso para o Dr. Luiz, a doutora Beatriz, no primeiro podcast. A comunidade aceitou bem Muito. essa vinda inicial aí. Muito. Porque a gente sabe que teve um período da faculdade aí que foi ao contrário, né? Começaram a fechar, né? Vai que vai. É a política, né? Nós tivemos um grupo de professores. Nessa época a gente já estava aí no quinto, sexto ano. Sim. E já praticamente não ficávamos aqui. Sim. Porque um grupo foi para São Paulo fazer fazer residência residência não, mas foi fazer estágio no Hospital Emílio Ribas. Sim. Na época do internato. É isso. Pegamos a época da pandemia da meningite. Sim. Eu já era casado até, já tinha uma filha. A Beatriz e o Luiz citaram também no primeiro, hein? Então, sobre a meningite. Aí foi uma época ruim aí, muito. né? Mas a época ruim, isso aí é um contexto social. Sim. Mas a época foi a intervenção política. Sim. E nós tivemos aí professores muito firmes que não permitiram que a política entrasse Dentro na da faculdade. medicina. Nós já estávamos praticamente fora, mas foi muito bom. Lembrando que a faculdade é uma autarquia municipal. Municipal. Né? Claro, Então tem essa relação. O Dr. Jaime, ele exercia uma personalidade muito grande dentro da municipalidade. Contexto municipal, né? Acho que por ser cidadão daqui, né? Isso, muito querido. Muito querido, né? Já tem um histórico de medicina de fora, né? Vindo de São Paulo, mas com certeza ele trouxe essa força aí por ser jundiaiense aqui, né? Na época da faculdade, quando ela estava sendo... Porque nós entramos, os 2 primeiros anos são cadeira básica. Sim. Tínhamos belíssimos professores excelentes. Sim. Todos da USP. E a gente estava muito interessado em saber como seriam as cadeiras clínicas. Sim. Então, ele sempre nos deu assim, informação. Olha, eu vou trazer o melhor grupo cirúrgico. Sim. Eu vou trazer o melhor grupo clínico. São professores de muita expressão em São Paulo. Que legal. Isso aí com certeza alavancou o curso no começo, né? Não tinha como, né? O nosso curso de pneumologia... Sim. Ele foram 2 turmas para Campos de Jordão, só estudar doença pulmonar. Sim. Foi uma experiência muito grande também para a gente. Muito boa. Lá tinha um ambiente mais fechado. Né? Dessa parte de tratamento de doença pulmonar. Naquela época tinha tudo, tuberculose. Foi muito bom. Eu lembro que eu tinha uma tia freira que ela trabalhou lá um tempão como enfermeira. Lá nessas... Não sei como é que eles denominavam na época lá, né? Os sanatórios, né? Isso, tipo um sanatório. Né? E aí o pessoal cuidava, né? Do pessoal com tuberculose, né? Doenças pulmonares aí, né? É interessante que, assim, como nós viemos depois, né? A gente já entra com tudo estruturado, né? A gente já entra, já sabe, conhece gente do primeiro ao sexto, conhece pessoal que já faz residência, que já terminou, né? É muito interessante, né? Entrar na faculdade, começar a faculdade, você é o primeiro ano, não tem segundo, né? E depois como é que vai ser lá na frente? Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Ó, você falou de já pegar tudo pronto. Um trecho do meu discurso nessa solenidade que vocês fizeram lá, 50 anos de formado, foi esse aqui, ó. Turma de desbravadores, turma sem veteranos. Galgaram os degraus sem que ninguém os guiasse.
pioneiros dessa fantástica história. Então, esse aí foi um dos agradecimentos que eu fiz aí a vocês por terem começado, né? Eu até falei no primeiro episódio aí, abriram a picada, né? Vocês vieram com o facão e nós fomos só atrás do caminho pronto ali. Mas tudo foi feito com muita satisfação pessoal. Todos nós tínhamos um espírito muito mais assim elevado no conhecimento médico, na maneira de tratar, o que fazer numa escola, no ensino médico. Uma coisa interessante, quando nós estávamos no 2º para o 3º ano, o Dr. Jaime falou, olha, a partir de agora, de janeiro, o Hospital São Vicente está aberto para vocês. Seria bom que vocês frequentassem um hospital para saber, principalmente, como é que se arruma uma cama de paciente. Viver lá dentro, né? Sentir o ambiente. E eu fui um dos que, do 2º para o 3º, abri mão de um período de férias e fiquei aqui. Foi muito interessante. O hospital, naquela época, era muito diferente. Tudo era cuidado pelas freiras. Era bem diferente o tratamento ali, né? Mas eu acho que essa é a medicina, né? A medicina é essa, né? É o relacionamento pessoal. Isso. Talvez com o tempo tiveram várias mudanças aí no caminho, né? Mas eu acho que aprender dessa maneira fez com que vocês levassem uma medicina mais firme aí, né? Nós conseguimos. Ainda mais o começo de tudo, né? Era muito valorizado a propedêutica, o exame ao paciente. Claro. Porque ocorreu até uma coisa interessante. No dia dessa festa dos 50 anos, depois que a gente se reuniu socialmente, a minha filha hoje é a primeira filha jundiaense, está com 50 anos. Certo. E ela falou, pai, como é que naquela época vocês conseguiam fazer diagnóstico sem tomografia, sem ressonância, em ultrassom? Eu falei, pois a gente fazia não na mesma velocidade, mas fazia diagnóstico de muita coisa pela propedêutica. História e pôr a mão. História examinando. História e pôr a mão. A medicina é essa, né? Sempre foi. Deveria ter continuado dessa forma. Hoje em dia não é, às vezes, muito valorizado, porque os exames são muito perfeitos. Ajudaram, sem dúvida ajudaram, né? É uma mudança nesse ponto para o bem, né? É interessante. É interessante. Mas não substitui, né? Não, de jeito nenhum. Substitui. Não. Substitui. É um complemento, né? Exato, Tanto é que são os exames complementares. Exames laboratoriais complementares. Primeiro você faz a possibilidade. Depois eles estão complementando o que você duvidou na mão ali, né? A sua hipótese lá atrás vem com a mão, vem com o tete a tete. Na cirurgia vascular, não há grande necessidade de alguns exames, porque você consegue, do ponto de vista propedêutico, identificar a maioria parte das lesões. Toda doença emite um sinal. Um sinal específico. E depende se a gente acredita, se a gente aceita, se exame direitinho, examina corretamente. Se tem capacidade de absorver e sentir que esse sinal está mostrando ali, né? Isso. E o paciente gosta. O paciente prefere muito mais ser examinado. A maior queixa dos doentes hoje em dia é isso daí. Mas ele não pôs a mão em mim. O médico tem que pôr. Tem que pôr a mão, tem que examinar. Interessantíssimo isso aí. Ricardo... Não pode ser perdido, né? Não. Isso não pode ser perdido. Não. A gente vê que, assim, ainda é ensinado, mas acho que na prática, hoje, na correria, história e exame complementar, quase, né? Se bobear, né? O exame tem físico que botar numa ordem, uma cronologia correta. Legal. Essa parte da medicina aí é interessantíssima, ainda mais no primeiro, né? Primeira turma, começando tudo isso, né? Começando a propedêutica, Imagina como não foi o início no hospital. Deve ter, desbravador mesmo, né? Muito. Desbravador, eu acho que é a palavra principal aí, né? Vocês foram galgando aí, degrau sem nem saber o que estava pela frente ali. Cada um tem uma história. Por isso que é interessante. Na formação médica. Por isso que eu acho que tem que trazer da maioria do primeiro ano aí para falar pra gente como é que foi. Iniciar a vida de médico. Isso. É muito prazerosa. Bom, que bom. E continua sendo? Continua sendo. Eu mudei. Hoje, as nuances da cirurgia, da medicina ocupacional também é muito interessante. Legal.
E deixa eu quebrar um pouco, doutor Fernando. E na parte de festividade, já que o senhor falou da solenidade, como é que foi essa solenidade aí, 50 anos de medicina? Como é que o pessoal aceitou isso aí? Olha, nós tivemos um ano de luta, ou um pouco mais. Foi difícil arrumar tudo, hein? Foi bem difícil. Primeiro porque não tinha ninguém que desse o início. Sim. A Célia, durante todos esses anos, a Célia foi a que mais propôs motivos de congregação. Deixa eu até já mencionar, a doutora Célia estaria doutora aqui Célia, hoje. isso. Célia Tozello, só que ela fez uma risotomia torácica na quarta-feira. Tá morrendo de dor lá, então ela não pôde comparecer. Então eu vou deixar aqui já um abraço para a doutora Célia, boa recuperação. Que em breve ela estará conosco aqui. Provavelmente ela vai estar com a gente aqui, que com certeza é uma das que brigou aí para começar essa nova tradição aí. Então ela sempre fez, né, cada 5 anos nós nos reuníamos na casa dela, em São Paulo. Depois nos reunimos na chácara que ela tem aqui em Sumaré. Sim. Então, como a gente formou um grupinho bastante coeso, que sou eu, a Célia, Beatriz, a doutora Ivanora e a doutora Silvia, a gente continuou uma amizade muito grande, porque nesses anos todos a gente periodicamente se reunia. E dessa aí surgiu a ideia de montar um grupo para fazer a comemoração, porque 50 anos não é para poucos. É para poucos. Seriam as nossas comissões de formatura, né? Que as nossas turmas tiveram e que mais ou menos que foi continuando organizando os encontros de turmas das nossas turmas. Então, eu fiz parte da comissão de formatura, mas depois desmembrou, nunca mais se reuniu. Cada um foi para o seu lado, tocando a vida. Mas então, mais recentemente, a gente foi ideia. Montamos um grupo, a Célia montou um grupo no WhatsApp. Isso aí facilitou muito. E nós oferecemos, olha, nós vamos montar um grupo para fazer uma festividade. E põe um dia, põe 2, põe 3, ninguém se manifesta. Vai chegando, ninguém se manifesta, então, a coisa vai chegando. A Célia, muito amiga de Beatriz. Sim. Eu, a Célia, a Beatriz, e convidamos o Gigi, que é o Delgado, que foi no primeiro podcast. Sim. Daí para frente a gente começou a conversar. Tudo na vida é assim, né, doutor Fernando? Conversar na faculdade. Se você não levantar a bunda e for fazer, ninguém vai fazer. Não sai nada. Não vai sair nada, né? É igual isso aqui, ó. Tá saindo porque a gente levanta e vem. Sempre tem alguns aí. Sabe onde esse podcast é assistido? Na Holanda. Verdade. Na Holanda tem uma filha de colega seu de primeira turma, Dr. José Luiz Figueira. José Luiz Figueira, ela mora na Holanda? Ela mora na Holanda, ela é minha colega de turma, doutora Eline Kensis. Doutora Eline Kensis. E assim, a Eline a gente estudou no mesmo colégio em São Paulo. Depois a gente se encontrava no litoral, que eles também tinham casa em Peruíbe. E depois na faculdade, na mesma turma, daí o pai dela, não, meu pai é da primeira turma, a gente, nossa, olha só. Puxa, e ela é médica? Ela é médica. Lá na Holanda? Na Holanda. Ela mudou para a Holanda, acho que tem 3 anos, ela já conseguiu revalidar formada tudo. Na turma dele, 29ª. Que maravilha, hein? Sim. A gente não sabia. Podia ter entrado em contato com essa menina. Ela falou assim, quando eu expliquei tudo o que aconteceu, ela falou assim, meu Deus, meu pai o pai dela já é falecido, né? Então, ela falou, meu pai estaria muito feliz. Ela falou, tanto que depois eu mandei o link para ela já está assistindo. Olha que beleza. Que legal. O Zé Luiz Figueira foi uma grande pessoa. Grande. Muito bom. Gostava dele. Ele era de São Paulo? Ele é de São Paulo? São Paulo. Extremamente extrovertido. O que ele fez? Você sabe? Não. Ele fez... Zé Luiz? Eu acho que ele fez ginecologia. Ginecologia? E ele clinicou em São Paulo. Acho que era geriatria. Geriatria? Acho que era geriatria. Geriatria. E a Eline é cardio.
Ah, então deve ser. Olha, quando tiver oportunidade, manda Pode deixar que lembranças muito em pra breve. ela. Ah, não, Provavelmente ela vai estar assistindo. Vai Pode mandar um assistir, abraço aí que ela vai pode estar mandar assistindo aqui, abraço ó. que ela Só vai olhar ali e assistir. falar, ó, Eline, Helene, um abraço. tá mandando um abraço aqui, ó. Seu Já assistiu pai o foi Se assistiu o grande primeiro, amigo. vai assistir o segundo, porque o negócio tá bom. Só mandar ali, ó. Pode mandar que tá bom. Se eu não estou enganado, a primeira república, o Zé Luiz, eu acho que morou com a gente. Olha só. Que legal. Eu, o Roberto Ciárcia, o Elias Graiche, o José Nogueira Lourenço, o famoso Django, e o seu pai. Olha só. Eu São acho histórias. que São histórias, né? foi história. Que legal. Sem chorar, Eline. Sem chorar. Sem Um chorar, grande que são- abraço. São lágrimas do outro lado Claro. do Atlântico aí. Que bom. Bom, mas que legal, hein, doutor Fernando? Que você vê como as histórias vão aparecendo, Elas vão né? cruzando. A gente vai né? fazendo um a podcast, gente a não coisa tem vai... nem ideia. A gente não tem nem ideia quantas coisas vão cruzando. Não, as coisas vão se cruzando. É muito interessante isso, né? Eu acho que tem que fazer sempre. Sempre. Tem que trazer tudo. Vamos ver se a gente consegue agora, com 50 anos de formado, eu acho que a gente vai ter que fazer pelo menos a cada 2 anos aí. Precisa. Porque as baixas vão acontecendo. Um evento para ir se encontrando, Tanto. né? Eu acho que sim. Porque agora que o senhor citou o WhatsApp, aí ficou muito mais fácil. Você ter o contato de todo mundo, né? Mas a personalidade humana é complicada, viu? Porque Sempre tem umas desavenças, né? Uma coisinha aqui e ali. teve colega que ainda leva mágoa do que foi o passado. O senhor falou da política, minha turma deu uma rachada por causa da política ultimamente aí. Mas é assim, não tem jeito. Tem que continuar fazendo. Hoje mesmo a gente vai sair daqui e tem um churrasco de encontro para a gente programar o que vai fazer ano que vem. Porque ano que vem é o nosso jubileu de prata. Que beleza, São 25 hein? anos. 25 anos. Então. Veja bem, eu entrei em contato aí com a Associação de Ex-Alunos muito tarde. Muito tarde. Mas é uma coisa que deveria ser expandida da melhor forma possível, porque esses encontros são maravilhosos. A ideia nossa da formação da associação é justamente trazer para perto todos que saíram daqui. Porque de Jundiaí, eu falei isso no primeiro, vou falar hoje de novo. A gente tem a péssima tradição de formar o aluno aqui e o aluno ir embora. É verdade. A maioria vira as costas e vai embora. Não dá sinal de vida, não quer saber. Venha ver o que está acontecendo aqui. Venha participar do que a gente está tentando fazer. Quanto mais ideias a gente trouxer para cá, mais cabeças pensando, mais soluções vamos ter para tudo no futuro. Tudo. É verdade. Então, a ideia da associação é simples assim. Troca pessoal. Isso. Eu acho que isso tem que ter sempre, né? Não é por uma eventual ocasião, vamos fazer só no podcast. Não, eu acho que por isso que a gente está atrás de uma sede. A ideia nossa principal é a sede. Porque aí a gente tendo um local nosso, a gente consegue agrupar e fazer. É verdade. Assim como a gente agradece o Pedro aí por oferecer esse espaço do podcast pra gente. Isso aqui abre uma porta que você não tem tamanho. Pedro, muito obrigado. muito obrigado. Com certeza. Você não sabe como a gente venera isso. Para vocês que são jovens, mas para a gente, na minha idade, pelo menos, participar de uma mesa dessa daqui é muito interessante, muito, digamos assim, uma satisfação pessoal muito grande. Satisfação grande. Então, a sensação que eu tenho é muito de casa. Para a gente, eu acho que é até maior. Nós somos muito mais próximos do que a gente imagina. Né? Claro. Assim, talvez vá abordar, mas o doutor Fernando eu conheci lá em Franco. Conheci em Franco, já no meu internato e principalmente na residência. Na residência, acabava encontrando lá com ele alguns dias. Até lembramos de alguns nomes lá. Eu lembro que quando eu tinha cirurgia com o Carlos Galuti, de cabeça e pescoço, de terça-feira, encontrava o Dr. Fernando, encontrava o Dr. Mário Pantaroto e Augusto Pavon fazendo as colecistectomias ali, de terça de manhã, depois fazia ambulatório, né? Então, assim, eu estou contando histórias aí de 2005, 2006, 2007, 2008. Né? O tempo passa... E foi uma alegria muito grande quando o senhor se associou.
sinceramente falando, assim, quando o André veio falar, não, olha, aqui tem um aluno da primeira turma, um ex-aluno da primeira turma. Quando eu vi a fotinha, eu falei assim, é o Dr. Fernando Vascular. Então, assim, é muito gostoso, né? Mas muito gostoso para todos nós. Eu gostaria que... Eu tentei conversar com vários colegas para que aderissem a esse programa. Mas isso é uma... o senhor é uma formiguinha. A gente vai a passo de formiga e vamos aos pouquinhos. A gente não tem pressa, né? Vai a gente acontecendo. Não tem pressa. O importante é ir amadurecendo a ideia e fazer com que isso vá ficando mais interessante para todos. Trazer todo mundo para perto, né? Justamente por isso, por uma satisfação de ter cursado Medicina Jundiaí, trazer essas histórias para cá, né? Externar essas histórias aí que ficam presas com você aí e quando forem embora vão junto, né? Então essa aqui é uma maneira da gente montar esse acervo aí. A história vai estar aqui, né? É só abrir o vídeo lá igual a Eline abriu na Holanda. Certo. Aí lembra do pai. Do pai, sim. Aí, Que beleza. Sim, quando eu falei da placa. Da placa, porque a nossa turma, a gente tinha placa. Daí o pessoal, nossa, a gente não sabia, a gente não tinha reparado que as turmas mais para trás ainda não tinha a tradição da placa. Vocês acreditam que nós viemos até uma placa agora que foi presente aí da associação, porque não tínhamos a primeira turma. Porque não era padrão na época, né? Então, o que aconteceu é que acho que depois da 17ª, 16ª, 17ª, algumas turmas dessas, começou-se um padrão lá na faculdade de, ao término do curso, ter essa placa com o nome de todos. E deixa no corredor, né? Na época vocês tinham uma placa, só que com a foto de todos, era quase um outdoor ali, né? Então como é que você vai expor isso aí na faculdade? Não tem nem... Mas era a foto de quando nós entraram na faculdade. Isso, eu lembro. Eu cheguei a ver esses outdoors aí. Lá. Mas era muito grande. O negócio para se expor na faculdade era muito... Não cabe. Não cabe. Né? Não cabe. É verdade. E a faculdade é um espaço físico, a gente sabe que é pequeno lá, né? Apesar de ser um quarteirão todo ali, o espaço interno, físico do prédio 1 ali, queira ou não, você vai botar uma placa do tamanho da de vocês lá na parede, lá não tem como, não né? Tinha como. É gigante, tá lá ainda. Tá, com ainda certeza deve existe tá lá. essa placa. Ainda existe. Só que aí padronizou-se depois da 16ª ou 17ª, se eu não me engano, aquela placa metálica com o nome de todos. Como essas turmas anteriores não tinham e a gente viu que seria feito, vamos trazer o padrão desde a primeira aí, né? Nada mais justo do que a associação bancar essa placa para vocês. Eu acho que isso aí é pouco até. Né? O que tiver dentro do nosso alcance, a gente vai. Então, eu acho que a faculdade, como entidade, deveria dar um apoio um pouco maior. Porque esse ano foi limitadíssimo. Isso aí a gente... A verdade, não houve nenhuma. Então, mas deixa eu entrar nesse mérito de novo, Dr. Fernando, porque eu acho que o senhor talvez tenha até visto o primeiro podcast, a gente falou no primeiro episódio com a Beatriz e com o Luiz, que o problema da faculdade é ser a autarquia municipal. Então, tudo tem que passar por licitação. É verdade. Pega o menor dos 3 valores ali para fazer um evento, para fazer isso, fazer aquilo. Então... acaba sendo mais engessado. Acaba sendo um negócio mais travado que não consegue fazer um evento maior, alguma coisa maior. A gente penou pela festa de 50 anos também. Ou o planejamento tem que ser muito antes, por conta de todo esse mecanismo. Então, mas a faculdade, extremamente orçado, prestação de contas. Não tem esse traquejo de planejamento. Vamos pensar em 5 anos para frente aqui e ver que a turma vai fazer 50 anos e já deixar tudo pronto. Pensar lá atrás. Talvez tivesse sido uma festa diferente. Mas essa nossa festa, ela primou pela amizade. Ótimo. Eu fiquei, assim, nós ficamos emocionados, porque foi uma coisa bastante espontânea. Os professores que a gente não imaginava que vieram, tá certo? Que legal. E foi muito gratificante. São 50 anos, né? Eu acho que essa espontaneidade que acaba trazendo essa satisfação pra gente, né? E mostrar que, poxa, ó como valeu a pena, né? Ir atrás. Valeu a pena. Né? Valeu a pena ir atrás, valeu a pena montar uma solenidade dessa.
valeu a pena participar. Eu caí de paraquedas lá, fui participar como presidente da associação. Fiquei feliz da vida de ver isso. Mas desde o primeiro momento, quando nós conversamos na diretoria da faculdade, quem comporia a mesa, o seu nome foi citado. A gente agradece. Precisa, independente de qualquer outra coisa. A gente agradece, porque, queira ou não, é uma porta que se abre para a gente também. Isso. Né? Não para a associação de ex-alunos, para essa entidade que está buscando vocês. É isso mesmo. Desde o primeiro, desde o começo. Então vamos trazer todo mundo para perto para facilitar justamente isso. Para a hora que a segunda turma, que vai ser a próxima, fazer 50 anos ano que vem, tem um negócio mais fácil de se manejar. Olha, como foi uma festa que foi praticamente restrita a poucas pessoas, mas eu, pessoalmente, fiquei muito contente de ver o Luporini. O Luporini é da segunda turma, mas ele morou comigo na República. É certo? A primeira república que eu falei... O Luporini, ele é de fora também. Então deve ter foto, porque o Luporini tem foto de tudo. O Luporini é de São Carlos. De São Carlos, né? Se eu não me engano. Isso. Ele é natural de São Carlos. E eu fiquei muito contente. Eu falei, Lupo, que bom que você veio. Eu, de coração, eu gostaria de ter te convidado oficialmente, porque tinham 2 alunos lá da segunda turma. Herculano. É o Edmir também. E o Edmir também. Eu vi depois. O Edmir. Edmir também. Todos professores nossos, né? Então, todo mundo professor nosso. Mas se for ver, esses são os que estão sempre por ali. Sempre. Né? Mas esses estando... é um gancho para trazer os outros. Isso. Né? Da segunda turma, da terceira, da quarta. E assim vai. Um ou outro vai aderir, com certeza. Eu não sei. Novamente vocês foram desbravadores. Porque foi a primeira turma a fazer 50 anos de formado. E provavelmente vocês iniciaram Alguém uma vai nova... atinar que precisa ser feito uma comemoração. É isso aí. Vocês iniciaram uma nova comemoração aí a ser seguida. Sem dúvida vai ser. Sem dúvida vai ter. Foi muito bom. Prazeroso. Isso aí é muito legal. É isso aí que precisa fazer com que a gente fique mais próximo. Mais próximo da casa. Precisa estar perto da casa. A gente tem que dar valor ao que a gente fez no passado. É isso aí. O interesse é esse. A faculdade, os professores, os pacientes, né? Todos têm uma importância fundamental em quem nós somos hoje. Somos. Né? É verdade. A gente é também extremamente grato a todos. É isso aí. O seu caráter vai sendo moldado assim. Né? Até porque nós todos éramos muito jovens. É isso aí. Muito. Começa na família, sai de casa ali, você sai de casa 18, 19, 20 e pouco. Eu muito saí novos. cedo também, jogando basquete. Saí antes até de começar os estudos universitários. Então... isso aí te dá um traquejo maior na vida aí, né? Você começa a se virar um pouco mais lá fora, né? A hora que pega tudo de frente, começa a pensar melhor, né? Senta, pensa, aí avalia, depois que você vai tomar as ações ali. Mas a ideia é sempre essa, trazer tudo, criar ideias e a partir daí a gente evoluir melhor. A ideia é evoluir melhor. Uma entidade grande é aquela que preza o passado. No início. Sempre. Como é que você vai ter um futuro bom se você no presente não consegue prezar o passado? É isso aí. Não tem nem tanto conhecimento. Você precisa ter base. Não dá valor. A medicina não é assim? É assim. Você não começa na anatomia lá embaixo, botando tijolinho, vai erguer, é como se fosse uma parede. Se a sustentação tá ruim lá embaixo, lá na frente vai cair. Lá na frente vai cair. Rui tudo, não tem jeito. Então você precisa ter uma fundação sólida ali, firme, né? Então a nossa ideia é essa, firmar essa fundação. A associação entrou e começou assim. A gente precisa ter uma coisa sólida ali e trazer mais gente. Quanto mais gente vier, melhor. Melhor, isso mesmo. Tem razão. Eu desejo boa sorte para a associação. Tá indo. Já temos... Óbvio que a pandemia deu uma bagunçada aí, mas isso aí para todo mundo, né? Então a gente acaba nem contando aí, mas você sabe, você falou na pandemia. Na época da pandemia, nós, desse grupinho que é da turma de 74, todo dia nós mandamos uma mensagem de bom dia um para o outro. Sim.
E tem um grupo que manda religiosamente todo dia. Até pela preocupação, né, do momento. Como é que você está? Tudo bem? Sim. Sim. Você pegou? Foi contaminado? Não foi? É. Muito interessante. E perdura. Eu espero que a gente continue. Sim. Mas isso aí Nesse às vezes pega a apego gente de calça curta, né? curta. Ó, que o irmão desse rapaz aqui, ele passou um bocado, viu? O irmão dele, não sei se o senhor sabe, é da 21ª. Não sabia. 22ª. 22ª turma. Meu irmão ficava na tomografia segundas-feiras lá em Franco. Meu irmão, radiologista. Maurício Pompeu. Radiologista. Eu não me lembro. Não recordo. Cavalo de 2 metros de altura. Maurício Pompeu. Foi meu sextonista. Quando eu entrei no primeiro ano, ele estava no sexto. 22ª turma. É um cara espetacular. Mas ficou quantos dias internado? Ficou 65 dias internado. 35 de UTI. Olha só. Mas tá bem. Tá ótimo, graças a Deus. Você vê como são as coisas. O meu colega, o Balarim, ficou 60 dias também no hospital, no Einstein, com todo o recurso, uma loucura, e não suportou. Não aguentou. E eu trabalhei, nós trabalhamos aqui durante a pandemia inteirinha. Continuamente. E não peguei muito tempo depois. Eu fui contaminado. Com pigarro. Coisa na garganta lá. Felizmente. Já. Felizmente, mas é isso, né? Não tem jeito. A gente tem que enfrentar isso. Aliás, nós enfrentamos de frente, né? Desde o começo. Sim. Né? Todos, né? Sim. O médico ele não tem descanso nesse período. Eu acho que é até pior, né? No internato. As atividades acabam dobrando ali, né? No internato, a minha turma passou pela epidemia de meningite. O meu primeiro plantão, eu esqueci o nome o nome do preceptor, tinha uma cumbuca de álcool, uma cumbuca de mertiolate, uma caixa metálica com agulha. Na época que o mertiolate ardia, hein? Essa época ardia, hein? E uma fila no hospital. De cura. No Emílio Ribas. Aquele dia, no 5º ano, eu aprendi a fazer hack. Era uma atrás do outro. Essa hora que aprendia. Você vê? E aí o médico tem que vivenciar essas coisas todas. Já funcionava e já infundia junto ali. O antibiótico. Internava às vezes. Daí um outro grupo tomava a atitude que queria tomar. Deve ter sido uma loucura. Chegava em casa, filha pequena. Que medo, hein? Entrava, trocava toda a roupa, tomava um banho. Nossa Senhora. Depois entrava para dentro de casa. Foi uma época difícil vivenciar essas coisas todas. Toda pandemia é assim, né? Deixa a gente cabelo em pé, né? Mas valeu a pena. Os poucos cabelos que restam ficaram de pé. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos mudar de pato para ganhar a sua história aí? Jogos. Como é que foram aí? Na época de, primeiro ano, não tinha quase ninguém. Não tinha ninguém. Então. A gente fazia um torneiozinho com o direito. Fazia um torneio com... Foi nessa época que nasceu Jogos demo. Jogos do demo. Isso, demo. Direito, engenharia, medicina e odonto. Isso. Mas eu não participei muito, não. Eu participava mais num futebolzinho entre a gente. Fazia pelada. Sim. Aí em cima da faculdade tem aquele colégio, que eu não me lembro o nome dele. Tinha O Divino, não? Não era o Divino. Não, Salvador. Mas para baixo. Para baixo ali. Colégio estadual. E de vez em quando a gente ia jogar um futebol de salão. Perto do Samuel Martins ali. Isso. Mais pra cima ali, né? Isso. Mas perto da sua casa. Isso, perto de onde eu morava ali. Você morava. Isso. Morava numa sem saída ali do lado. Ali. Coleginho ali, estadual, bem na subida ali. Isso mesmo. Eu não sei o nome dele, não. Mas eu não participava muito, não, porque... Chegava no final de semana que ia haver alguma coisa, eu ia embora para Taubaté. Ia para casa, né? Ficava 2 semanas aqui e ia ver a namorada lá. O senhor namorava lá na época?
Então já tinha um agravante aí. Então, a gente Tinha que voltar correndo. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, era carta. Era carta. Uau. Cartas de amor. Excelente. Tinha acabado de largar o telégrafo. Verdade, a gente passava na telefônica aqui no centro e falava, olha, eu quero falar com a minha família às 8h30. Tá bom. Então, quando chegava às 8h30, Você chegava lá e ela completava a ligação. Completava a ligação. Nos... PABX, no PABX. sim. Trocava o ganchinho, trocar. buraco ali. Afe Maria. O pessoal nem imagina o que é isso hoje, né? Imagina. Hoje em dia, nem imagina como é que Não, era. não tem como imaginar, né? Não tem. Foi uma época muito... Tem uma tia que foi Muito telefonista, então era exatamente isso. E aí, com o passar do tempo dentro da faculdade, 3º, 4º, 5º ano, a hora começou a encher de aluno ali, as coisas começaram a mudar, os campeonatos começaram a aparecer, né? Mas eu não fazia... Porque quando tudo isso começou, nós já estávamos na fase clínica, Sim. que era do 3º ano em diante. Sim. Então a gente passava a maior parte do tempo no Hospital São Vicente. Porque um diretório acadêmico vocês já tinham. Já tinha, nós montamos um diretório acadêmico. Já lá no 1º ano. Eu acho que nós montamos. Até a gente convidou o Dr. Hélio, que foi um bem ativo dentro do diretório, que eu acho que provavelmente ele vai fazer o 3º episódio com a gente. Então a gente vai conversar sobre essa montagem do diretório. E eu não participei muito. Acabou não participando muito. Não. Porque a gente sabe que a Atlética só veio aparecer em 74, né? No último no ano. último ano da faculdade. Mas daí, olha, no 5º ano já pouco se encontrava. Malcolm Montgomery, Ricardo Bento, o pessoal que montou tudo ali. Isso mesmo. O Montgomery, eu cheguei a conviver com ele. Muito pouco, mas convivi. Mas nessa época do 5º ano eu já estava casado. Sim. E eu casei no 5º ano. Casou cedo. Casei. Então, muita coisa da faculdade, muito encontro, eu acabei perdendo. Com a namorada de Taubaté. Com a namorada de Taubaté. Que não é minha esposa atual. Não é atual. Não. Depois eu tive 2 filhos. Sim. Depois, por uma série de razões, acabamos nos separando. E eu casei. 5 anos depois, eu me casei. Casou de novo. Tem outro filho? Tenho. Eu tenho 3 filhos. 2 meninas e um menino. Ai, que legal. Algum seguiu para a área, não? Nenhum quis ser médico. Nenhum quis? Não. Não. Ele fez administração, uma filha fez agronomia e a outra fez, que a primeira filha fez, não chegou a completar assistente, faz fonoaudiologia, não é fono... Até esqueci da profissão. Da atividade, né? Ela voltou para cá? Não. Não. Ela optou pela maternidade. Sim. Aí tem 3 filhos, já tem 2 netos. Sim. E eu já tenho 2 bisnetas. Olha só. Aí sim. A vida vai indo. Doutor Fernando. Isso aí. A vida é assim. A gente vai evoluindo, as famílias vão crescendo. Com a nossa associação. Estamos pensando em crescer essa família aí. Vamos crescer essa família. Vamos lá, eu torço para mais pessoas do nosso lado. Tem que levar os associados para passar lá por Franco. A água de Franco, lá quem passava lá começava a ter um monte de filharada, né? Franco da Rocha, a gente sempre brincou lá. O Pedrão, saiu aqui o fundo aqui, ó. Mas a gente tem que lembrar sempre de Franco da Rocha. Sim. Franco da Rocha foi Isso. Uma cidade importantíssima para o crescimento da medicina de Jundiaí. Foi um suporte muito grande na época que a prefeitura quis ter ingerência. Sim. Então o doutor falou, não, se vocês vão bloquear o Hospital São Vicente da gente, nós vamos para Franco da Rocha. Sim. E lá nós fomos, e nos demos muito bem. Tinha uma parte do trabalho com os internos, né? Mas atendia muito a população. Não, tem que agradecer. Sim. Agradecer a cidade em si e a população mais ainda, né? Porque eu acho que uma parte das turmas da faculdade esqueceu esse período que nós tivemos em Franco da Rocha. Sim. Foi um período relativamente curto, mas foi muito importante. Eu acho que são as fases evolucionárias do próprio crescimento da faculdade, né?
A faculdade ela foi evoluindo com o tempo. Hoje ela vai para a 5ª unidade. De espaço físico. Né? Então, cresceu. A minha residência, grande parte dela, a maioria dela foi em Franco. Era onde mais atendia e mais operava. Também rodava no São Vicente, Sim. no Hospital Universitário, que abriu um ano depois, né? Um ano depois, que era o Santa Rita, né? Abriu em 2003. Quando você saiu? Abriu depois de você sair. Abriu depois que eu saí e a gente começou a fazer exames e operar também no Hospital Universitário. Eu não peguei o Hospital Universitário, eu acabei não pegando. Sim. Eu saí antes, minha residência terminou antes. Mas ortopedia também, passava lá em Franco da Rocha, rodava lá. Pediatria, lá, ginecologia e obstetrícia. Os 3 anos de ortopedia. Cirurgia geral. Tinha sequência lá em Franco também. Sim. Além do São Vicente, né? A ortopedia na época estava no Paulo Sacramento. Né? Agora está na Soban, mudaram o sistema aí uns tempos atrás, acho que uns 10, 15 anos atrás. Não está mais, eu não sabia disso. Não, está na Soban. O serviço da residência de ortopedia agora está na Soban. Faz um tempinho que mudou. Não sei porque cargas d'água, eu não estou no grupo, né? Apesar de ter feito residência aqui, eu acabei não ficando no grupo, mas a gente tem contato com todo mundo, né? A gente se conhece, o grupo se fala, todos, né? E eles mudaram para Soban. Soban agradeceu a vinda, né? Certo. Não sei se estavam com problema na parte ortopédica na época lá, todo mundo migrou. Mas então a faculdade não tem mais nada com o São Vicente? Não, o São Vicente continua. São Vicente continua. Não, o São Vicente nunca largou. Imparável. São Vicente nunca largou. Não. Né? São Vicente é a força motriz, né? Não tem jeito, né? São Vicente, por ser o hospital municipal aí, né? Ele que dá gancho para a faculdade da entrada lá em propedêutica, no terceiro ano. Tudo é feito lá, né? Até hoje, quando a gente eventualmente está assistindo televisão, acidente na Bandeirantes, acidente em Anguera. Os feridos estão, as vítimas estão no hospital que na minha especialidades cirúrgicas todas lá. Na minha época, existia um convênio com a Polícia Rodoviária e nós tínhamos um aparelho de telefonia direto com a Polícia Rodoviária. Que interessante. Eles iam atender pelo rádio, eles avisavam, está chegando um paciente assim, assim, assado. E a gente já ficava na porta esperando. Esse telefone era igual o telefone vermelho lá do comissário Gordon pro Batman. Esse daí é direto, hein? É isso aí, ó. Comissário Gordon. Ligava no telefone vermelho ali, pronto, uma linha direta. Interessante. Bom, olha, a medicina de Jundiaí mudou muito com a faculdade. Mas muda. Uma estrutura fantástica. Sim. A coisa vai crescendo, né? Não tem como você parar, né? A própria evolução. É igual a gente falou da parte dos exames, né? A evolução vai chegando, né? A parte de informática, né? Tudo isso, né? Isso aí vai trazendo imagina que você ia estar num estúdio falando no microfone e tudo que aconteceu lá no passado. Exato. Onde que tinha isso? Nada. Não tinha lugar nenhum. Você entrar numa rádio aí era um sacrifício. Né? Então, hoje em dia, você consegue fazer essas coisas aí. Na nossa época, nós também não imaginávamos, né? Com certeza. Nós também não imaginávamos. Com certeza. As mudanças assim, tecnológicas muito rápidas, né? Rápidas demais. E que bom, né? Assim, com uma acessibilidade boa beleza. Também, né? Sabendo usar direitinho, tudo vem para melhor. Exato. Sem dúvida, né? Você sabe que eu estava conversando com o Ricardo em off outro dia e ele falou que esse podcast a gente já fazia antes. Só que não era gravado. Era na mureta dele. Era lá na mureta da faculdade. Você sentava lá, puxava um, puxava o outro. Vem cá, senta aqui, de onde você é? Fala aí, quem que você é? De onde você veio? Sim. E aí começava assim. Era isso mesmo. Né? Eu aproximava todo mundo, conversava com todo mundo, né? Então a gente acaba vendo que a gente já fazia isso. Né? Só não era gravado. Não era gravado. Tinha que gravar na memória. Então, gravava na memória. Né? E hoje, beleza, né? A menina lá consegue... na Holanda. Isso aí, olha lá, tá vendo? Eu ia falar isso. E aí hoje a gente consegue fazer isso e a Eline lá na Holanda vê isso aqui. Olha como é legal. Poxa, tá lá do outro lado do mundo e tá vendo aqui e ficando feliz da vida, lembrando do pai que já faleceu. E que ela era foi da sua turma. Da minha turma. Você vê? Luiz Figueira. Sim. Ai, que coisa linda, né? Então essas histórias têm que ser vividas mesmo, né? E tem que ficar para a posteridade. Você tem que ir fazendo esse acervo, não tem jeito.
Quanto mais a gente trouxer para cá, mais interessante o negócio vai ficar. Porque as histórias vão surgindo e a gente vai, poxa, olha que legal, olha como é que era. E a coisa vai tomando vulto, né? A coisa vai acelerando. E, queira ou não, vai crescendo, igual a faculdade cresceu, igual os exames se desenvolveram. Maravilha. assim E olha, aí a maior parte dos meus colegas não sabem que a faculdade está com o porte que está. Sim. Sim, acho que nem imagina. Nem Justamente imagina. por isso. Porque a gente tem uma tradição aqui em Jundiaí que, infelizmente, é o cara formar e virar as costas e ir embora e tocar a sua vida. Só que a sua vida, ela, lá no passado, ela tem isso aqui como parte. Tem uma ligação. A ligação é enorme. Né? É enorme. Então, acho que é interessante É a formação, né? voltar a ter essa ligação. Porque, queira ou não, o que você faz lá na frente, pela sua formação que você está tendo agora, Sim. né? Veio lá do passado. Né? Então, você tem que buscar isso aí. Eu acho que é importantíssimo isso. Sabe que em 2017, quando a gente fundou a associação, o que a gente pensava era assim, bom, estamos fundando, vamos ver como é que vai ser, mas qual que era a ideia? A ideia é que a Faculdade de Medicina de Jundiaí, 300 anos. A associação formou... É continuidade, né? Você sabe que É continuidade. muitos colegas, eles associam a associação não uma entidade com outro fundo, mas acham que é só o fundo esportivo. Então, isso aí eu acho que é um problema nosso também, da associação. É que teve muito ex-atleta. A gente está brigando... Não, a maioria também participou de esporte, jogou tudo, sem dúvida, né? Mas o intuito não é só esse, né? Não. A partir do momento que você cria uma associação de alunos, você vai pensar só no esporte, você tem que pensar muito em mais tudo. que isso. Tudo. Né? Tanto é que as nossas primeiras ações... o que a gente vai fazer? Pô, vamos... Tá aumentando o número de alunos aí, vamos doar livro para a biblioteca. A hora que a gente já tinha uma graninha em caixa lá, compramos não sei quantos, 15. Livro de bioquímica, exemplares de bioquímica. Anatomia. Livro de fisiologia. Físio. A turma ia subir de 60 para 80 e depois para 120, dobrou o número de alunos. A gente falou, poxa, eles vão precisar de livro. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi doar livro para a biblioteca. Se for pegar o livro lá, tá lá com o carimbo da associação lá. E você sabe que quando eu quis doar uma parte dos meus livros... Acervo pessoal do senhor? Os livros técnicos, Sim. muita coisa, porque no começo a gente tinha um livro que era do Alípio Correia Neto, Sim. mas tinha coisas muito assim, mais evoluídas que em língua francesa. Sim. Eu tinha tudo isso. Eu quis doar para a faculdade. A bibliotecária falou que Não podia aceitar? não podia aceitar porque não tinha lugar para guardar. Eu tive que me desfazer disso. Eu não sabia da associação. Eu acho que talvez por meio da associação poderia ter entrado, né? Porque a associação conseguiu fazer com que novos exemplares chegassem lá. Então, eu acho que... você vê, é um fato, é relevante, mas Sim. tudo bem. Sim. Mas às vezes até teria algum problema. Né? Não sei se um acervo pessoal, eu não sei como é que funciona a política da bibliotecária. Né? Então é difícil, né, a aceitação ali. Mas alguma coisa tem, né? Deve ter um trâmite aí no meio do caminho que atrapalha a chegada. Até né? aceito, Então. Alguma coisa tem. Agora, com certeza, talvez pela associação pudesse ter uma facilidade um pouco maior. Maior. Né? Como a gente doar teve, né? Porque a gente doou. Eram livros novos. Ou a gente... na biblioteca da associação, quando a gente tiver uma sede. Então. É isso aí, Assim, as ideias vão surgindo, né? Continuamente. É justamente As isso. possibilidades, né? Acho que... Justamente isso. Vamos pensar numa sede aí como se fosse, não um clube, mas um lugar que a gente possa ter um convívio social. Um clube social. Trazer todo mundo para perto. Por que não até uma salinha de podcast? Então, e fazer lá. A coisa do futuro... A ideia é essa, a gente ir crescendo aos poucos. Faz uma muretinha igual da faculdade. Muretinha. Faz uma réplica da muretinha ali com o busto do Jaime Rodrigues, olha lá. Boa, gancho. Não é a ideia? Jaime Rodrigues. O que o senhor tem para falar dele, hein? Jaime Rodrigues. É uma pessoa maravilhosa. Não tem quem não fala mal. Né? Ele convivia com a gente como um pai. Ele
A gente foi, ao longo desses anos, sentindo como é um médico com relação ao seu paciente. Ele passava essa imagem. Ele passava essa imagem para a gente, que o médico tem que passar confiança para o seu paciente. Sim. Porque imagina a posição dele também, né? como Porque ele diretor, abriu uma faculdade de medicina. Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade. Responsabilidade enorme, né? É. Pegar uma molecada de 17 anos, 18 anos ali e querer... Não, vamos lá. Incentivar a gente a cumprir uma missão médica. Sim. Tá certo? Porque não é só... Não, e outra, na época era um negócio mais restrito, né? Não é só o técnico. Na época era um negócio bem restrito. 50 anos atrás, então. a gente era formador de opinião. Sim, claro. O paciente vinha, fazia a consulta, mas depois falava de problemas familiares, perguntava a respeito de política. Você virava amigo, né? Virava um amigo de família. É isso aí, amigo. Tem o médico da família, não era assim? O médico sempre foi. Sempre foi. Depois a evolução da estrutura médica foi acabando, foi diminuindo o relacionamento entre o médico e o paciente. Sim. Feliz dos que ainda permanecem com esse conceito. Com isso, né? É a mudança, né? A mudança social. É a mudança social, mas o relacionamento médico-paciente não, isso aí não acho que nem ser o relacionamento interpessoal. Não só vai mudar, né? né? A gente também vem de uma época que isso ainda era uma vertente. Então, eu acho que não tem que se perder, né? A gente tem que fazer o máximo para segurar isso, né? Por mais que a evolução seja avassaladora, a gente tem que manter para segurar, sem dúvida. Mas o mundo mudou muito, né? O mundo mudou muito, então é difícil, né? É um negócio que é difícil segurar. Relacionamento entre o médico e o paciente é uma coisa assim muito complicada. Acho que até o interfamiliar já mudou muito, né? Então, lógico. Na maioria das vezes, hoje o médico se comporta como um técnico. Sim. Acaba sendo, né? Não se preocupa com sentimento. Aquilo envolve sentimento. Sim. Muito sentimento. Porque não é só a doença. Não, é tudo. Tanto é que se bate muito hoje em parte mental, né? Doença mental. Que é uma coisa que acho que dava uma diminuída, né? Com esse contato que a gente tinha mais antes, né? Então, acho que o paciente tinha um conforto maior. Eu acho que mudou um pouquinho essa parte aí. Mudou, sim. Mudou muito. Então a gente tem que tentar segurar para não deixar se perder, né? O problema é se perder. A sociedade entrou numa necessidade muito grande de velocidade, de resolução de tudo. Eu acho que isso então, faz parte também. Então espera-se algo quase que mágico, né? Que a pessoa sente ali... A especialidade que mais, na minha opinião, que a especialidade que mais sofreu foi a pediatria. Porque os pais entregavam na mão do médico e falavam: você é o responsável pela doença do meu filho. Você vai ter que curar ele. E não é assim. Não é assim. Na verdade, ele que vai trazer a resolução ali, né? Daí o conforto. A família, às vezes, tem medo de suportar o baque e quer que o médico... Terceirizar o problema. E quando não dá certo, começa a agredir o médico. Terceirizar o sofrimento, né? Numa época muito grande, ele não se formava pediatra. Sim, teve um período que teve baixa procura em residência. Voltou a subir, felizmente. Vagas de residência sobrando. Agressão. Sim. É uma especialidade que sofreu bem mesmo, viu? Cuida da criança e cuida do pai e da mãe junto. Sem dúvida. É isso aí. Tem alguma coisa a mais aí, Ricardo? O que você acha aí? Não, é um prazer, né? Acho que é um prazer imenso aí da gente ter essa oportunidade, né? É uma oportunidade, assim, muito valiosa pra gente, né? Cada entrevistado aí é pensado com muito carinho mesmo. A gente tenta... E nós ficamos muito contentes de poder participar do início dessa estrutura toda aí. Mais uma vez, né? Participando dos inícios aí. Aí eu volto no Desbravadores. Porque é isso aí. Vocês estão sendo desbravadores em todos os meios aí. Foram lá no primeiro ano, quando começaram, em 68. Agora, de novo, com 50 anos de formado.
estão entrando na associação. São. Já tem 5 primeiro-anistas e primeiro ano da faculdade na associação. São. O pessoal tá... Tem 5? 5. Já tem uns O pessoal 5. está chegando, tá querendo fazer parte. Isso é extremamente importante. É extremamente importante. Trazer o começo de tudo. Né? Então, acho que esses episódios iniciais do podcast, acho que vão ser os mais legais de todos, porque são as principais histórias, né? Vocês são os que têm mais história. São referências. Né? Vocês são referência para todo mundo. Uma parte da história. Mas vocês vão dar continuidade a tudo isso. Nós, né? A história de todos nós só existe porque a de vocês começou. Isso é verdade. Esse é o ponto principal. Então, a minha história, eu tô aqui porque o senhor começou. E é a mesma coisa o Ricardo. Sim. Então, é assim, né? Então, eu acho que a gente tem que dar parabéns para isso. É uma gratidão, hein? É uma gratidão enorme, né? Uma gratidão enorme. E nós também ficamos muito felizes de ser recebido por vocês, acolhido por vocês. Sim. Que a gente agradece. Eu acho que a ideia é justamente essa, né? A gente acolher para cada vez ter mais, né? Vocês do nosso lado e todo mundo do nosso lado, e vamos fazer uma coisa só, né? Uma associação firme aí, trazendo os ex-alunos para próximo. Que é aquela ideia inicial que eu falei. A faculdade vai crescer mais e mais. Vão crescendo, as ideias vão crescendo mais e mais. A própria doutora Beatriz falou, né? Então, assim, criar uma tradição, né? Criar uma tradição. Porque depois de uma tradição criada, depois vira meio por osmose, né? Quem já entra ali já tá no meio, né? Já tá no meio. O importante é um grupo para dar continuidade. Sim. Porque às vezes pode perder. Não, tem gente que não dá importância a essas coisas. Sim. Teve na minha turma que não desse importância. Mas sempre tem, viu? Depende da empolgação, né? De quem está tem. querendo fazer ou não. Eu sou um cara que sou empolgado. Né? A gente cria um cenário, a gente traz a pessoa, quer conversar, né? Isso aí é tudo do meu bolso aqui. Ó. Não pedi para ninguém. Vamos lá, vamos arrumar, As vamos pessoas trazer. têm que ser, a jaqueta ter espontaneidade. A bata é minha. É assim, tem que trazer. É só assim que sai do zero. Sério, é verdade. Né? Você tem que dar um impulso ali, porque às vezes a pessoa está esperando esse impulso. Tem gente que está só esperando esse impulso. Né? Precisa do empurrãozinho. Precisa do empurrãozinho. Porque daí a alegria vem, a felicidade vem. Aí a Eline lá na Holanda fica sabendo e chora e lembra do pai. E vem falar e agradece. Desce. E é uma bola de neve, né? Essa bola de neve é um ciclo virtuoso, né? Que a gente fala. Pensei em outra coisa aqui. A gente vai ter que convidar algum familiar do Dr. Jaime Rodrigues. Também, aqui. Claro. Fundador, né? Claro, eu acho que é interessante trazer, lógico. Porque é algo muito grandioso, né? Sim, Imagina, a gente sempre tenta pensar, será que ele, quando pensou, vou fazer uma faculdade... O que ele pensava... né? Olha, no âmbito já tem 50, familiar. Imaginou que 50 anos tem depois... 50, tem turma 50 anos de formado, já está na 56ª turma, né? É impressionante, né? É impressionante, né? Ele merece todo o nosso respeito. Que legal, né? Ele e todos que contribuíram na época ali junto, né? Ninguém faz nada sozinho. Gente ali atrás, ali que segurou a bronca, né? Na cerimônia. Na cerimônia. Cada um falou alguma coisa. Sim. Mas para nós, estudantes de medicina, a gente realmente não sabia o que a cidade fez para crescer a faculdade. Sim. Mas para nós foi o convívio com um médico, uma pessoa do tamanho do Jaime. Do tamanho do Dr. Jaime, humilde, que ensinava, tá certo? Dava diretriz para a vida da gente. Referência. Por isso que eu falei, eu até citei no primeiro episódio que o tamanho do Dr. Jaime, né? Porque todo mundo sabe que ele era miudinho, né? Não, ele não. Mas a ideia que eu tenho dele é um cara de 2,30 com 8 braços. Porque o cara abraçava todo mundo, né? Não tem um que não fale que era um pai, que era um cara especial. Então, eu acho que estava na mão certa começar tudo isso na mão dele, né? Sim. Então, tudo isso existe hoje, e essa lembrança toda que a gente tem e esse histórico todo nosso, meu, dele, seu, a gente tem por causa dele. Né? Ele foi Porque foi um idealizador e o cara que segurou o rojão ali, né?
a pessoa central da Faculdade de Medicina. O pilar mestre os ali, né? outros tiveram o seu mérito. Sim. A população, aquelas pessoas que foram citadas, o pai do Tibagi, tá certo? Sim. Tudo isso eles tiveram a importância. Mas para a estrutura física, Tibagi, eu pra já pensei em trazer aqui para conversar para a também. formação Falar do pai médica, dele aqui. o Dr. Jaime é único. Eu acho que, voltando a falar do Dr. Jaime, né? O Dr. Jaime ele foi o pilar básico aí do início de tudo, né? Foi. Então foi o cara que... Contemporizador. É. Aqui em Jundiaí ele trouxe para a faculdade, ele escolheu para ser o chefe da cirurgia o Dr. Paulo Branco. Sim. Paulo Branco era, na época, um expoente da cirurgia no hospital, lá na USP. Sim. Junto com ele veio o Eugênio, o Sérgio de Moura Campos. Sim. E junto com eles vieram o professor Guananias, que hoje está com a gente. Foi meu professor. O Tempestini, que era também outra pessoa muito boa, um médico competente. Passou a ser... Ele ficou mais cuidando da gente lá em Franco da Rocha. E o Mamed, que é o esposo falecido da Beatriz. Sim. Entende? Esse pessoal foi ícone para quem quis seguir a carreira cirúrgica. Sim. Pessoas que valorizavam muito o relacionamento humano. Saíram muitos cirurgiões por causa deles aí, dessas turmas iniciais? Não. Deve ter saído, né? Porque geralmente quando é assim é porque o serviço tá firme, né? Firme. Igual na minha época, a ortopedia sempre foi firme ali. É um serviço que desde o começo era muito firme aqui em Jundiaí. Não tem quem não passasse lá e falou, opa, ortopedia... E ginecologia e obstetrícia também sempre teve um nome muito forte. Eu ia falar uma por uma aí, ortopedia, porque eu cursei, falei dela primeiro, mas ginecologia e obstetrícia é uma cadeira fortíssima aqui em Jundiaí, né? Nossa, saiu uma... Na época, Lenir Matias, Álvaro da Cunha Bastos, pô, tá todo mundo aqui, né? Então, nossa, só tinha monstro da especialidade aí, né? Então, eu acho que isso aí é um chamariz, né? A faculdade produziu bons médicos. Sim, com certeza. A primeira turma. Sim. E eu acho que, com certeza, na sequência, as coisas vão evoluindo assim, né? O pessoal vai indo, pô, cirurgião, pô, Jaime Rodrigues, cirurgião, vamos lá, vamos... Né? Acaba aparecendo mais cirurgião no meio do caminho aí, né? Eu não tenho ideia de realmente de como é que foram depois ali a carreira. Sim. Mas com certeza tem um apego muito grande, muito grande. Pela pessoa que foi, né? Não dá para dizer que não. Todo mundo fala muito bem, né? Bem. Mas legal. Mais alguma lembrança aí pra gente falar aí, Ricardo? Não, nenhuma. Assim. Não, tá bom. Então vamos fechando o podcast aí. Esse é o nosso segundo episódio. Agradeço a presença do Dr. Fernando. Agradeço a oportunidade de conviver num ambiente desse, que é muita novidade pra gente. Satisfação, ainda mais na minha idade. Satisfação é toda nossa, imagina. Já deixo um abraço para a doutora Célia, que não pode estar aqui, né? Boa recuperação. Boa recuperação para ela aí. Provavelmente ela vai assistir o episódio. Né? Com certeza. Tomara que goste. Né? Apesar da ausência dela, tomara que goste. Eu queria só fechar com uma mensaginha de luz aí para 2 Lucas, que um deles a gente perdeu 2 semanas atrás, menina do 3º ano, perdeu a vida aí umas 2 semanas atrás, e o outro Lucas Scheck, que é um rapaz da 38ª turma, se não me engano, teve um infarto, AVC, e ao contrário tá brigando pela vida. Então, queria deixar um finalzinho aí, uma mensagem de luz para os 2 aí. Que o grande arquiteto segure na mão dos 2 aí. Que que receba aí com bastante benevolência, porque a atitude que ele tomou, não sei. Sim, acho que não vem ao caso de a gente comentar ali, mas uma situação ruim, né? Conforto que eu acho que para a família, que Deus dê bastante. Torce para que a família tenha muita luz do caminho, né? Porque é um momento bem difícil. E ao mesmo tempo o Lucas que está brigando pela vida. A família também de uma maneira diferente aí tenha muita luz nesse processo de recuperação aí. A gente torce para que aconteça o melhor aí sempre.
Agradeço, Também. doutor Fernando. Obrigado por muito, Grande muito abraço. feliz da sua vinda. Grande abraço, Ricardo. É isso aí, muito Valeu. obrigado aí. Pedro, agradeço de novo a cedido o estúdio aí. Estúdio. Agradeço demais. E vamos fechando o segundo episódio do nosso podcast hoje. Obrigado, gente.